No final de novembro, o governo federal lançou o Plano Nacional de Fertilizantes, com a intenção de reduzir a importação de insumos e incentivar a produção nacional. O projeto veio em resposta à crise de abastecimento de fertilizantes no mercado brasileiro. Atualmente, o país é responsável por cerca de 8% do consumo global de fertilizantes, ocupando a quarta posição, atrás apenas da China, Índia e dos Estados Unidos. Quem conversa comigo sobre esse assunto é o pesquisador da Embrapa Solos e assessor na Presidência da República, José Carlos Polidoro. Boa tarde, José Carlos. Seja bem-vindo ao Mercado e Companhia. Boa tarde a todas as pessoas que assistem ao Mercado e Companhia. Mais uma vez é um prazer estar com vocês e falar sobre esse tema de importância na segurança nacional. Prazer é todo nosso. Qual que é a importância do Plano Nacional de Fertilizantes ter saído do papel? Quais as metas que foram estabelecidas? Certo. A importância é que o Brasil, nos últimos 30 a 40 anos, deixou de ser um país que tinha autonomia na produção de fertilizantes, ou seja, 80% do que era consumido era produzido no país, para ser o país mais dependente da importação de fertilizantes no mundo. Só que nem todo mundo tem a agricultura como pilar da sua economia. E, além do mais, nem todo mundo, ou pouquíssimos, praticam agricultura numa região tropical em que os solos são naturalmente pobres em nutrientes. E, por isso, resumindo, não há condição de se ter a agricultura competitiva, a pecuária competitiva e, consequentemente, a agroindústria no Brasil sem o uso contínuo de fertilizantes nas nossas lavouras. Então, importar quase 90% é um risco, como eu coloquei no início, até da segurança nacional, porque a segurança alimentar ela é garantida por essa produção que nós temos no país hoje, nos últimos anos. Com toda certeza. E já dá para prever a diminuição em relação à importação desses insumos? Sim, o Plano Nacional de Fertilizantes, ele tem como meta, em 2050, quando nós deveremos estar consumindo em torno de 80 milhões de toneladas de fertilizantes NPK, produzir a metade, ou seja, produzir 50% e importar, porque são commodities, né, a metade. Isso é uma estratégia que dá segurança de abastecimento no país, dá também ao Brasil capacidade de influenciar o mercado internacional em termos de oferta e preço e faz com que o nosso produtor rural ele tenha maior competitividade, né? Porque a ideia é que os fertilizantes não sejam um insumo que cause risco ao produtor, e pelo contrário, ele seja um fator de estabilidade da produção. Então ele tem que ter fertilizante na porta da porteira a qualquer momento e nos preços competitivos, né? Perfeito. O Brasil já possui grandes reservas de matérias-primas necessárias à fabricação de fertilizantes e, mesmo assim, a gente não consegue atender a demanda interna. Como que o Plano Nacional vai contribuir para a criação de novos estímulos para a produção desses insumos? Perfeito. Dentro das metas do Plano Nacional de Fertilizantes, eu vou destacar duas principais. A primeira é o investimento maciço público-privado em ciência, tecnologia e inovação, com o alinhamento da sustentabilidade ambiental. Por quê? O Brasil não importa só fertilizante, ele importa também mais de 90% das tecnologias, e elas não são adequadas para as matérias-primas nacionais. Além de que, hoje, o Brasil é líder em, por exemplo, inovações de bioinsumos, né, como fixação biológica de nitrogênio e outros bioinsumos importantes. O Brasil é líder em fertilizantes que usam base de resíduos da agropecuária. Então, esse é o primeiro ponto, né? Investir maciçamente em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O outro ponto é o seguinte: nós temos as matérias-primas, nós temos também mais de 40 projetos, certo? Que foram maciçamente do investimento privado, que tem algum problema e não estão produzindo um grão de fertilizante para o agricultor brasileiro, né? E o Plano Nacional de Fertilizantes mapeou esses 40 e poucos projetos. Ele sabe exatamente, por exemplo, lá no projeto de potássio no Amazonas, né? Quais são os limitantes, nos projetos de fosfato, por exemplo, no Ceará, né? Nos projetos de nitrogenados, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, e todos os outros, nós sabemos exatamente
quais são as restrições que causaram o atraso na produção de fertilizante no Brasil. E nós estamos combatendo uma a uma dentro das metas e ações do Plano Nacional de Fertilizantes, isso na diretriz que é aumentar a produção nacional, né? Mas tem uma outra coisa importante também, que é aumentar a atratividade do Brasil para investimentos, né? Então, nós estamos trabalhando desde linhas de financiamento específicas para esse setor, com juros bastante incentivados, por exemplo, taxas bastante incentivadas, por exemplo, pelo BNDES, até trabalhar com a incidência de tributos, né? Como a isonomia tributária nos impostos entre fertilizantes importados nacionais, né? Estímulos à produção de fertilizantes por cadeias descarbonizantes, né? E também que o agricultor pratique cada vez melhor as práticas agropecuárias que aumentem a eficiência no campo, né? Então, esses pilares aí são que eles delimitam claramente aí a Política Nacional de Fertilizantes para os próximos 27 anos. Polidoro, agora olhando para 2024, como que ficam as projeções para o setor? Ok. Em 2024, há uma tendência de continuar o aumento da produção nacional como foi no ano passado. Segundo o Sindicato das Indústrias de Produção de Matéria-Prima, o Sinpfert, o Brasil, pela primeira vez em 20 anos, aumentou a produção nacional. Aumentou em 6% a produção, dado investimentos das empresas que já atuam no Brasil em aumento da capacidade de produção. Esse ano, por exemplo, tem uma nova fábrica, né, em Minas Gerais para a produção de fosfato, que vai colocar mais 1 milhão de toneladas no mercado brasileiro. Isso significa quase 10% da demanda de fósforo, né, para o Brasil. Né? Nós temos aí a Petrobras reiniciando, né, a obra da planta de fertilizantes nitrogenados em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e isso deve, em 2026, 2027, ter produção nacional. Então, resumindo, a ideia, a perspectiva é que o Brasil continue aumentando a produção de NPK tradicional, que a gente chama, né, o NPK mineral, mas tem uma outra coisa muito boa acontecendo. A indústria de fertilizantes, que nós chamamos cadeias emergentes, e insumos, né, para a nutrição de plantas, como eu falei, os bioinsumos, os fertilizantes organo-mineral, ela cresce, apesar de serem volumes ainda pequenos, né, ela cresce numa taxa de 20% a 30% ao ano, segundo a Absolo. O que nós estamos fazendo é que essa taxa de crescimento se mantenha, mas que os investimentos se ampliem nessas cadeias emergentes que nós colocamos. Correto. Porque elas ainda têm uma vantagem, são tecnologias nacionais. A expectativa, em resumo, é de continuidade do aumento da produção nacional. Perfeito, então. Eu conversei com o pesquisador da Embrapa Solos e assessor na Presidência da República, José Carlos Polidoro. Muito obrigado pela sua presença aqui no Mercado e Companhia. Muito obrigado, eu que agradeço e até a próxima.